fui azarado a vida inteira. As coisas para mim nunca deram certo. Ou tipo assim, determinada coisa acontece. Então, eu sabia que isso ia acontecer na verdade. Sabe por quê? Porque assim, isso tem sido o fio, né, a história da minha vida. Uma sucessão disso, uma sucessão daquilo. Porque nada dá certo, porque eu não faço nada certo, porque, né, e assim sucessivamente. Gente, cada vez que eu ouço isso, sem brincadeira, me dá dor no coração, porque cada um tem um talento e cada um tem um potencial. E o que a gente precisa de verdade é acreditar cada vez mais que a gente tem esse talento, esse potencial. E tudo começa aqui. E essas reflexões todas, como eu falei para vocês no início desse nosso encontro, elas começaram justamente nesse, entre aspas, nesse desafio que eu estava enfrentando nessa tarefa. Era uma tarefa que na minha cabeça era uma tarefa hercúlea, gigantesca, e a sensação que eu tive, na verdade, é que eu era muito pequeno perto do que era a coisa. E a verdade é que, assim, enquanto eu não reprogramei essa ideia, eu não ressignifiquei essa ideia, ou seja, enquanto eu não dei um outro significado para essa tarefa, para esse contexto, para essa situação, para a forma com que eu via, né, essa questão toda, eu não consegui fazer o que eu precisava fazer. Na verdade, eu levei um tempo maior para cumprir essa determinada tarefa, mas se eu fosse parar para pensar mesmo, a partir do momento em que eu me alinhei em termos da minha ideia, em termos, né, da minha convicção sobre mim mesmo e sobre a minha capacidade, no momento em que eu me convenci disso e no momento em que eu, por conta disso, eu orientei o meu comportamento, eu me pus a trabalhar em cima disso, a coisa saiu num tempo muito pequeno, muito curto e ao mesmo tempo com uma facilidade que assim me surpreendeu, tá? E isso na verdade me chamou muito a atenção, eu acho muito interessante esse processo da ressignificação, porque, gente, isso é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem dentro da gente, né? A ressignificação, o processo de ressignificar, nada mais é do que exatamente você atribuir um novo significado. E como eu comentei com vocês no nosso último encontro, nessa nossa última oportunidade, nesse nosso último bate-papo, é impressionante que assim, quando a gente consegue atribuir um outro significado para uma dada questão, é como se a gente fizesse uma atualização do software na nossa mente. Na medida em que você atualiza o software, é como se aquilo ali orientasse e reorientasse toda a sua dinâmica corporal, toda a sua química corporal, toda a sua química emocional, e no final das contas isso tudo acaba convergindo e orientando para um comportamento alinhado com esse novo significado que você atribuiu para a questão. Então é muito importante a gente aprender a refletir, pessoal, sabe? Esses dias que a gente está um pouco mais em casa, em que nós estamos aí nesse período de isolamento, de confinamento social e tal, são dias assim muito propícios para reflexão. Mas eu acho que o importante, gente, é a gente ficar com um saudável hábito de, depois que as coisas voltarem, depois que as coisas, né, voltarem ao seu normal e a gente voltar às nossas atividades, que a gente mantenha e cultive esse hábito de refletir sobre as coisas, sabe? E eu me lembro que teve uma noite em que eu estava muito angustiado com essa coisa, dessa tarefa que eu precisava realizar. E eu me lembro que eu tive uma noite em que eu estava muito angustiado e eu pensei comigo assim, não, hoje eu preciso resolver isso dentro de mim. Hoje eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. E é um exercício muito interessante que eu sugiro a vocês fazerem, se eventualmente vocês estiverem, né, numa situação parecida. Você está sentindo que você está empacado, que você está se sentindo meio que bloqueado, que a vida está estagnada, que tem alguma coisa que não está andando, que não está evoluindo. É um exercício muito simples, mas muito bacana de ser feito. E você, nesse dia, eu me tranquei aqui no meu escritório e eu peguei uma folha em branco e
Fechei os meus olhos, respirei profundamente 3 vezes e escrevi no alto dessa folha em branco, né? O que me impede de realizar a tarefa? Foi o que eu fiz. Então eu escrevi essa pergunta. E uma coisa que eu aprendi dentro da programação neurolinguística é que assim, o modelo que a gente tem do computador hoje em dia, ele foi extraído, na verdade, do funcionamento da mente humana. A gente trabalha por lei de associação, por associação de ideia, né? É o que o Google faz. Então, a gente, na verdade, qualquer comando que você dê para o cérebro, ele vai realizar. Se você se faz uma pergunta, as respostas vêm. A questão é que muitas das vezes a gente está distraído com as coisas de fora e a gente não presta atenção nas respostas que estão vindo de dentro da gente. Então, eu fiz essa pergunta e me prontifiquei a fazer esse exercício muito simples, é um exercício chamado brainstorm. Então, eu peguei a folha de papel, escrevi a frase em cima, o que me impede de executar essa tarefa, que era o meu desafio, a minha situação, né, o meu conflito. Peguei o relógio do meu celular, coloquei durante o cronômetro lá para 10 minutos e me propus, durante 10 minutos, eu simplesmente escrever no papel todas as ideias que viessem na minha cabeça. Tudo, absolutamente tudo. Sem filtro, sem julgamento, sem dizer se é bom, se é ruim, se é viável, se não é viável, não interessa. Eu queria, na verdade, entender o que estava acontecendo dentro de mim. E foi muito enriquecedor esse exercício, porque as coisas que eu comecei a escrever durante esses 10 minutos, fui escrevendo, até que chegou um momento, antes desses 10 minutos, antes do relógio do celular apitar, é interessante esse tipo de exercício, que assim, quando chega um momento em que não tem mais nada para sair, você sente que não tem mais nada para sair, é como se tivesse, sabe, uma sensação de alívio, entendeu? De que tá vazio, ficou oco aqui dentro, sabe? É muito interessante. E aí, então, é a hora da gente olhar para isso que foi escrito aqui, porque no meu entendimento do que eu aprendi ao longo da minha formação e ao longo da minha observação nos anos, é assim, o que estava escrito ali naquele papel, na verdade, era uma manifestação das ideias que estavam dentro de mim. E essas ideias, muitas dessas ideias, eu nem sabia que estavam dentro de mim, e essas ideias estavam lá, dentro de mim, sorrateiramente sabotando o meu comportamento, sabotando a minha disposição interna, me fazendo procrastinar, me fazendo adiar, me fazendo levar para frente, etc. e tal. Então, o que eu vi nessas ideias? Não tem vergonha nenhuma dessas coisas não, porque eu sou ser humano igual a vocês. O que eu vi ali? Medo. Olha, ali estava escrito, medo de não dar certo, medo de eu não conseguir concretizar, medo de não estar à altura do que deveria ser, medo do que os outros iriam falar, medo de não ser capaz de conseguir, e assim sucessivamente. Na verdade, coisas que estavam lá dentro da minha cabeça relacionadas, duvidando da minha capacidade, ou seja, duvidando de quem eu era, na verdade, né? Eu me deparei diante de um desafio que me fez olhar para um lado da minha personalidade, ou seja, para um lado escondido dentro de mim, para uma sombra dentro de mim que eu não conhecia. E eu entendi que para que eu pudesse conseguir vencer isso e eu conseguisse realizar o que eu precisava realizar, eu entendi que, primeiro, eu precisava olhar para essa parte dentro de mim, olhar para esse medo dentro de mim, reconhecer que ele, né, de certa forma, é natural, porque no fundo foi o medo do desconhecido, medo de estar diante de uma situação que eu nunca tinha sido exposto anteriormente, então era a primeira vez que eu estava passando por aquilo ali. Então eu entendi que eu precisava olhar para aquilo e eu precisava dar um novo significado para aquilo ali. E aí, gente, eu acho muito importante o seguinte, quando a gente vê manifestações dessas assim, né, do nosso subconsciente, que a gente vê essas crenças e a gente coloca no papel, né, essas crenças, essas ideias que estão lá
dentro da gente e tudo mais, a primeira coisa que eu aprendi é a gente agradecer. A gente agradece ao nosso subconsciente por ele ter se aberto, né, com a gente e dele ter exposto essas ideias para fora. Então, o primeiro ato, então, além depois de escrever, é agradecer ao nosso subconsciente. E aí, depois disso, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer o exame racional de cada uma dessas ideias que foram colocadas. E foi o que eu comecei a fazer. Eu falei, não, peraí, vamos examinar isso aqui, vamos examinar essas ideias aqui, né? Então, medo de que não vai dar certo. Bom, gente, toda vez que você se põe a fazer alguma coisa, né, no mínimo 50% de chance você tem de dar certo ou de não dar certo. Você escolhe para onde você quer olhar, né? Então, eu comecei a desafiar essas ideias usando o meu racional. Comecei a analisar a veracidade dessas ideias, né? Onde? Procurando saber o quê? Quem foi que disse que aquilo ali era uma verdade para mim? Segundo, em que momento da minha vida, ou que experiência da minha vida, o que foi que aconteceu na minha vida que fez com que aquela ideia ou aquela conclusão ficasse registrada dentro de mim? Qual foi o momento da minha vida, né, procurando puxar pela minha memória, em que momento mais antigo da minha vida eu ouvi aquele tipo de informação? São perguntas importantes para a gente se fazer, porque em geral, quando a gente percebe que coisas que a gente, ideias que estão dentro da gente, que a gente ouviu lá atrás, eu ouvi a primeira vez isso com 4 anos de idade. Peraí, vamos fazer uma análise então aos 4 anos de idade, o que pode ter acontecido, pode ter acontecido em termos de contexto para essa ideia ter sido dita. O que eu estou falando na verdade, eu sei que é um processo complexo, mas o que eu estou falando na verdade é um processo da gente fazer um exame consciente e racional dessas ideias, né? Onde o que a gente vai perceber é que grande parte, eu não vou chutar um percentual para vocês, mas eu vou falar um percentual da minha experiência nesse dia desse exercício, eu percebi ali que pelo menos 80% das ideias que estavam ali não correspondiam com a verdade. Eram situações que foram conclusões que foram conclusões que eu tirei de situações de contextos completamente diferentes e que o meu inconsciente estava trazendo para aplicar para esse contexto. Segundo, vários eram situações em que eu ouvi lá atrás quando eu era criança e hoje em dia eu não tenho mais necessidade de ficar obedecendo a determinadas ideias, né? É muito interessante porque parece que essas ideias elas entram dentro da gente e é importante que do mesmo jeito que o computador precisa atualizar a versão do programa para poder melhorar a funcionalidade dele, a performance dele e tudo mais, nós precisamos também nos acostumar a atualizar essas ideias que estão dentro da nossa mente, né? A gente precisa sair dos condicionamentos, ou seja, aquela velha coisa, por que você faz o que você faz? Eu faço porque me ensinaram que era assim. Mas por que é assim? Não sei, me ensinaram que era assim, então eu faço assim. Existem muitos condicionamentos, muitas vezes, que passam de geração para geração e as pessoas simplesmente fazem porque fazem e ninguém para pensar por que está sendo feito. Ou, eventualmente, até se existe uma forma melhor de fazer. Então, a gente acaba se acostumando com determinadas ideias que a gente carrega dentro da gente, pessoal, e isso não faz bem para a gente. É importante que a gente aprenda a desenvolver um senso de consciência, um senso de reflexão de vez em quando, sabe? E onde que é o melhor momento da gente refletir? Especialmente os momentos de crise. São os momentos que fazem a gente parar e pensar, porque de um jeito ou de outro, a crise vai significar para a gente o seguinte, olha só, esse caminho que você estava pensando aqui não funciona. Mas isso não quer dizer que você não seja capaz de vencer. É preciso que você elabore uma nova solução, porque capacidade e potencial você tem para isso. E o legal é que eu estou vendo muita gente se reinventando durante esse período de pandemia. Eu sei que tem muita gente que está em casa, deprimida, ansiosa, preocupada com o que está acontecendo. Eu acho que
esmagadora maioria das pessoas está nesse nível. Mas se a gente for olhar em nível comportamental, a gente vai ver que dentro desse tipo de pensamento, né, entre aspas, dessa insegurança que se gera, existem pessoas que estão buscando ir atrás de solução, existem pessoas que estão procurando aproveitar o tempo, né, no sentido de melhorar algum aspecto da vida ou aprimorar algum aspecto da vida e tudo mais. E existem pessoas que estão aproveitando a vida, que também não tem nada de errado, eu não estou fazendo um julgamento aqui, eu estou só mostrando, né, fazendo um cenário, mostrando cenários diferentes aqui. E existem pessoas que nesse momento estão em casa extremamente aborrecido, chateado, deprimido, né, emputecido com tudo que está acontecendo, né? Qual é o fato? O fato é, existe uma pandemia no planeta, mas existem bilhões de comportamentos diferentes, milhões de comportamentos diferentes. Por quê? Porque, na verdade, cada um dos seres humanos atribui um significado diferente para a questão, e é esse significado que é atribuído que determina o comportamento que ele está desenvolvendo. Só que esse significado é baseado em quê? Naquilo que está na cabeça dele, naquilo que moldou a percepção dele de mundo e dele mesmo. Então, existem pessoas que estão atrás de solução porque são pessoas, talvez, né, que acreditam, né, que têm crenças possibilitadoras no sentido de entender, não, eu não posso ficar desse jeito, eu preciso dar um jeito, eu preciso criar uma outra situação. E assim sucessivamente, né? Então, eu acho que a pergunta fundamental para desafiar vocês, você que está aí, né, me acompanhando, dedicando um pouquinho do seu tempo a mim, que eu agradeço muito, a pergunta que eu acho que desafia legal é assim: quem é você nessa pandemia? Quem é você? Você é o cara que reclama, né, que acha ruim, mas que não faz nada para mudar? Ou você é alguém que entende que o processo está acima de você e que você pode criar uma colaboração, não só para os outros, mas uma colaboração no sentido de você criar soluções para a sua vida, né? Então, muito importante para a gente lidar com situações desafiadoras como essa, nada mais é do que a velha e boa pergunta, que nada mais é do que a dúvida, aquilo que os filósofos chamam de dúvida metódica, né? É a gente duvidar, né, racionalmente de uma determinada ideia. Foi o que eu fiz nesse exercício. Foram ali 12 ideias diferentes que apareceram nesse exercício e eu desafiei uma a uma delas, né, perguntando por quê? Por que que eu acredito nisso? E por que é uma pergunta tão importante? Porque toda vez que a gente responde a uma pergunta, toda vez que a gente fala a palavra porquê afirmativamente, explicando alguma coisa, é porque em geral vem uma crença depois. Ah, por que você faz o que faz? Ah, eu faço porque eu acredito não sei o que lá. Por que o fulano está fazendo? Por que você acha que o fulano está fazendo isso? Ah, porque eu acho que ele é safado. Né? Ou seja, toda vez que você responde a um porquê, é porque no fundo você está expressando uma crença interna tua. Então é importante você usar esse tipo de perguntinha para você ir desafiando cada uma dessas ideias que surgiram no papel, porque exatamente você vai descobrir coisas do arco da velha. Você vai ver que você alimenta ideias que você nem sabia que você alimentava. Você vai ver que existem coisas dentro de você que vão te surpreender muito, para o bem e para o mal, né? E que bom que é assim. E que bom que é assim. Porque essas que essas que te limitam, essas que te atrapalham, essas você desafia e ressignifica, né? Em geral, como eu falei, eu estou dando um percentual meu do exercício que eu fiz. Eu vi que das 12, 80% delas eram absolutamente ridículas. Mas elas estavam dentro de mim fazendo um mal terrível. E, gente, que libertação que foi, porque foi uma coisa impressionante, como eu falei para vocês. É como se, na hora, o seu sistema nervoso central ele sofresse uma atualização e, na hora, você sente uma mudança interna muito interessante. Uma mudança em termos emocionais e uma mudança em termos de disposição, de vigor
especialmente, né, da sua disposição orgânica. Eu me lembro que eu fiz esse exercício um dia, era à noite, era tarde da noite, um momento que aqui em casa, né, já estava mais tranquilo e eu quieto no meu escritório. E aí, então, senti um alívio e fui dormir. E no dia seguinte eu acordei outro, né? Eu acordei outra pessoa completamente diferente, com uma disposição que eu já não sentia há alguns meses, desde, né, que a coisa toda começou. Eu senti uma mudança de uma disposição interna muito grande, ou seja, foi uma atualização automática, né? Então, gente, eu acho que é muito importante de vez em quando a gente ter essa, sabe, esse momento a gente com a gente mesmo, a gente ter esse momento de reflexão. Como eu falei, a pergunta que fica para desafiar vocês é: quem é você nessa pandemia? Eu acho que vale a pena um exercício desse, no sentido de vocês pegarem aí uma folha de papel, num momento de calma, de tranquilidade, e escrever no papel quem eu sou nesse momento atual. Não precisa escrever pandemia, mas quem eu sou nesse momento atual. E escreve ali no papel. Vocês vão perceber que tem ideias, como eu disse, dentro de vocês, que vocês nem sabiam que essas ideias estavam ali, né? Então eu acho que é uma coisa muito importante para a gente aprender a se desenvolver. Isso foi uma coisa que a programação neurolinguística me trouxe, não é só para o âmbito profissional, obviamente, isso é para o âmbito pessoal. Essas ideias, elas ficam dentro da gente e, obviamente, que essas ideias, elas orientam o comportamento nosso para tudo. Isso influencia a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua saúde e assim sucessivamente, né? A gente acaba, infelizmente, se boicotando muitas das vezes, porque no fundo a gente não acredita que a gente consiga, a gente duvida da nossa própria capacidade, a gente duvida do nosso próprio talento, a gente duvida do nosso próprio potencial. E isso é o que eu estou sugerindo para vocês aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro de hoje, é que a gente aprenda a duvidar da nossa dúvida, que a gente use essa dúvida de uma maneira positiva para a gente. No mesmo tempo em que eu posso estar duvidando da minha capacidade, que eu duvide de duvidar, né, da minha capacidade, né? Então é isso que eu gostaria hoje de conversar com vocês a respeito dessa coisa das crenças, né? Essas ideias, elas orientam tanto o nosso comportamento que a gente, né, não supõe. Eu comentei com vocês, né, no nosso encontro passado, eu comentei com vocês sobre o livro, né, Inteligência Positiva. E a gente vê que cada um daqueles sabotadores que estão nesse livro, Inteligência Positiva, são nada mais, nada menos do que justamente essas crenças, essas ideias, esses personagens que estão na nossa cabeça, são justamente, né, as nossas crenças, essas nossas ideias. Então a gente tem que, primeiro, tomar consciência das coisas, gente, sabe? Viver no momento presente. Se você está percebendo que você não está legal, que você não está bem, que tem determinada coisa que você quer melhorar e não está conseguindo melhorar, para e faça uma reflexão como essa. Existem várias ferramentas de ressignificação. Eu estou dando para vocês uma sugestão. Mas pesquisem, né? Ou se precisarem de ajuda profissional, se acharem que precisam de ajuda profissional, existem excelentes profissionais da área de psicologia que podem ajudar. Mas eu acho que tudo parte inicialmente desse exercício diário de autoobservação, de autoconsciência, de autovigilância, sabe? Se você perceber que tem alguma coisa dentro de você que não está legal, para e faz um exercício desse para você poder ter um pouco mais de clareza. Desafie essas ideias, né, para que você possa ter realmente possibilidade de utilizar o máximo que você tem aí do seu potencial. Tá, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Como eu falei para vocês, foi uma semana muito especial que eu passei, venci desafios importantes
para a minha carreira profissional durante essa semana, mas foi muito, muito, muito enriquecedor, não a realização, foi enriquecedor o processo, porque eu aprendi a me conhecer um pouco mais. E eu tenho certeza absoluta que toda vez que a gente olha para dentro e a gente se conhece um pouco mais, a gente ganha força, a gente ganha confiança na gente mesmo. E é tudo isso, né? É isso que o universo espera da gente. Que cada vez mais a gente confie na nossa capacidade de realização, no nosso senso de realização, e que a gente faça, simplesmente a gente faça, né? Vamos olhar para dentro, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, eu estou gravando, eu vou postar essa live. Não sei como é que vai ser isso ainda, eu estou ainda, né, aprendendo e tal, mas a gente volta na semana que vem com mais um bate-papo desse aí. Como eu disse, por favor, se vocês quiserem, deixa sugestão pra gente, manda aí pra gente aí por direct aí alguma sugestão, de repente de algum tema que vocês queiram, né, que a gente possa trabalhar, ajudar. O objetivo é que a gente possa crescer junto, tá? Todos nós possamos crescer juntos, né? E se Deus quiser, tudo isso vai passar e daqui a pouco nós vamos estar juntos de novo, se abraçando, né? E dando continuação à nossa vida, mas lembrando de levar para a nossa vida esse exercício importante de autoconsciência, de autoobservação, tá? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês poderem dedicar o tempo de vocês a essas nossas ideias, tá? E a gente está aberto aí a críticas, sugestões, reclamações, né? Fiquem à vontade, eu estou à disposição de todos. Muito obrigado, viu? Um abraço grande para vocês aí. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Valeu, até mais.